A Petrobras cai hoje mais de 10% depois da empresa ter anunciado o corte de dividendos extraordinários, o que sugere que haverá menos distribuição de dividendos para os acionistas nos próximos anos. Na gestão do presidente Bolsonaro, nós tivemos a Petrobras atingindo recorde de lucros, o que beneficiou tanto os acionistas individuais da empresa, que são muitos, quanto o próprio governo, já que o governo é o principal acionista da Petrobras, ajudando a buscar o equilíbrio das contas públicas. E, na verdade, essa foi uma política em todas as estatais. Nós nunca tivemos as estatais tão bem administradas e dando tanto lucro no Brasil. Várias delas, inclusive, foram privatizadas durante a gestão Bolsonaro, uma gestão de visão mais liberal, uma visão pró-mercado. Agora, com os companheiros de volta à Petrobras, e não podemos esquecer, né, que no passado, sob gestão deles, a empresa foi saqueada, foi dilapidada, chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, tanto por questões criminais quanto por políticas desastrosas, né? O uso da empresa para segurar preço de combustíveis, investimentos catastróficos, enfim. Agora nós temos os companheiros de volta e os problemas começam a aparecer. O lucro da estatal diminui. Na semana passada, o senador petista, que é presidente da empresa, deu uma declaração dizendo que daqui para frente a Petrobras vai investir mais, né, numa transição para uma economia verde, o que é horrível não só para a Petrobras como para o país, visto que nós precisamos ainda por muito tempo produzir petróleo por um valor mais baixo e não entrar nessa canoa furada de expansão ilimitada de energia renovável. Isso é ruim, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, mas enfim, nem vamos entrar nesse assunto. E disse que os dividendos poderiam ser revistos por conta dessa nova política. E agora a confirmação dessa mudança que destrói o valor da empresa. Mas não foi só esse o problema, né? Horas antes dessa entrevista, o presidente da Petrobras, né, falou sobre a mudança da política na empresa. Nós tivemos operações atípicas no mercado de opções com a compra de puts, opções de venda. Para quem não é familiarizado com o termo, você compra um derivativo que sobe de preço se a Petrobras cai, né? Isso é uma put. E foram operações de mais de 7 milhões de reais, o que não é normal para esse tipo de mercado. Ainda mais um pouco antes de uma entrevista que derrubou o papel. O papel caiu 5% só naquele dia, agora caiu mais ainda. O que levanta a suspeita de operações baseadas em insider information, que é um crime, né? A CVM aparentemente está investigando. Essas opções, se foram mantidas, multiplicaram por, sei lá, 10 o investimento inicial, visto que hoje a Petrobras caiu mais de 10% depois do corte dos dividendos. Então, pode muito bem ter sido multiplicado de 7 para 70 milhões o valor desse investimento. Mas não só, né? Recentemente o TCU apresentou aí uma investigação em que a Petrobras teria fechado um contrato com uma empresa de fertilizantes e esse contrato pode gerar 500 milhões de reais de prejuízo. Inclusive foram pegas mensagens de um diretor responsável por essa operação em que ele sugeria simular uma greve para acelerar o fechamento desse negócio que, segundo o TCU, vai trazer pesado prejuízo para a empresa, né? Então, é aquela história, né? O Brasil voltou, a Petrobras voltou mesmo, né? Voltou a se enredar em destruição de valor e aparentemente em sacanagens. Tudo isso é muito ruim, não só para a Petrobras, mas para a percepção do mercado como um todo. Esse governo é um governo que tem uma postura anti-mercado. Nós estamos vendo aí Lula falando que a Vale, que é uma empresa que o governo não controla mais muito tempo, tendo que seguir uma política governamental, o que é absurdo, né? A Vale tem que seguir a sua política interna e buscar lucro, buscar fazer o melhor produto pelo menor preço possível, ser a mais competitiva possível, e não seguir política de governo nenhum. Nós tivemos o governo lançando uma legislação para regulamentar empresas de aplicativos, né? Uber,
iFood, Mercado Livre, assim por diante, num claro tom ameaçador, né? Um claro tom negativo para com essas empresas, e o mercado todo vai ficando cabreiro, né? de apostar no Brasil. Quem é que vai apostar no Brasil com esse tipo de situação? A situação da Petrobras e das estatais como um todo pesam na política pública de contas, né, do governo, visto que a gente tem uma piora significativa nas contas. O déficit nominal está atingindo os patamares que foram atingidos apenas na pandemia, quando a economia estava parada e o governo teve que emprestar dinheiro para todo mundo para, né, fazer essa ponte até o final da pandemia, com lockdowns e tudo mais. E agora a gente tem menos dividendos de empresas públicas para fazer frente a esse problema, e o ministro Tachad vai ter que aumentar os impostos, o que é algo recessivo, que gera uma espiral negativa para a economia. Né, porque você taxa, você desestimula a atividade econômica. É simplesmente imprudente, para falar o mínimo, você deixar todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio no Brasil, né? Eu trabalho com isso há muito tempo, eu trabalho no mercado há mais de 20 anos, aqui nos Estados Unidos, ajudando brasileiros a investir há pelo menos 10 anos, e não há o que reclamar, né? Enquanto a gente vê o mercado americano atingindo recordes históricos, o Brasil patina, seu mercado de ações patina há quase 2 décadas, e basicamente ainda com juros altos aqui nos Estados Unidos, né, fica meio que sem motivo o investimento no Brasil. Então, é o que eu posso falar, né? Além de criticar e de abrir os olhos do que está acontecendo, a gente está construindo uma nova tragédia, porque, por enquanto, a situação só não é pior porque o Congresso conseguiu fechar um pouco a torneira, né? A mão aberta do descondenado Lula, e a gente tem um cenário favorável de crescimento global, puxado principalmente pelos Estados Unidos, que acaba contrabalanceando a situação lá na China, né? Que está também em crise. Mas quando essa onda positiva da economia americana, principalmente, né, americana, virar, a gente vai ter algum nível de recessão global e o Brasil deverá ser fortemente impactado, vai tomar uma porrada, porque nós estamos diminuindo, né, aí os nossos pilares econômicos, destruindo esses pilares econômicos, e quando a crise vier, não vai ser nem um pouco bonito, né? Nós vamos ver aí o real sofrendo e a economia brasileira sofrendo muito, talvez repetindo o que nós vimos no governo anterior, os governos, né, anteriores do PT, o que acabou gerando a maior crise econômica da história, e o impeachment, né, o temporal político aí da Dilma. Então, essa dica eu posso dar, e se você quiser saber como fazer isso, eu oferecerei uma live gratuita no Clube do 100. Você pode ver o link. Essa live acontecerá no início de abril. O link para inscrição está aqui abaixo do vídeo, né? Te vejo lá e a gente fala mais sobre diversificação internacional para se proteger dessa situação que vai piorando no Brasil.